Eu vou falar aqui para vocês agora de um outro milagre. E esse outro milagre está no Antigo Testamento, de 2 Reis. 2 Reis, capítulo, ou 5º capítulo, é uma passagem para nós, não é? Que lemos a palavra, que temos um pouco do conhecimento, muito conhecida, certo? 2 Reis, capítulo, 5º capítulo, que fala sobre a cura de Naamã. Uma passagem gloriosa. Vou passar aqui para vocês agora. Eu leio algumas partes, porque nem todo mundo tem o conhecimento, para que vocês compreendam um pouco mais. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Através dele, o Senhor, não é? Tinha dado livramento aos sírios, que era o povo dele, de Naamã, certo? Era este homem valente, porém leproso. Aí eu paro e penso o seguinte, gente. Naquela época, quem era leproso, realmente as pessoas elas se afastavam. Então, a palavra, ela foi escrita, e eu sempre digo isso quando eu estou pregando, não é? As minhas ovelhas, que ela não tem uma ordem cronológica. E dentro do que o Espírito Santo nos dá, não é? De entendimento, Naamã até então ele não tinha esta lepra. Ele adquiriu esta lepra com o tempo. Certo? Palavra sobrefai. Por quê? Porque se ele tivesse tido esta lepra, ou nascido com ela, não sei, ele não chegaria onde ele chegou. Ele seria o quê? Excluído do meio do povo. Porque era assim. Quem eram as pessoas subjugadas? Pessoas à margem da sociedade? Os leprosos, as prostitutas, os cobradores de impostos, não é? Os pobres, que eram os pedintes, e assim vai. Vou continuar aqui. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menininha, certo? Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste bem atenção. Disse esta a sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Prestem bem atenção, fica bem atento, bem atento. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim, Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que este envia alguém a mim, Balácia, para ser restaurada a sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Colaba sobrefai. Interessante, né, gente? É uma passagem aqui, eu vou dar uma paradinha para falar algo aqui a vocês da parte dos Palácia do Senhor Jesus. É muito perigoso a gente não tem conhecimento, não é, do que está acontecendo e tirarmos, não é, conclusões precipitadas. Subjugar, não. Julgar alguém que você não conhece, a situação que você não está a par, e fez ali aquele auê, aquele enxame todo, não é, o rei, achando que o rei da Síria estava procurando ocasião contra ele porque queria guerra, quando a situação não tinha nada a ver com isso.
Ele estava tão somente, mandou a carta, e estava avisando, não é, ao rei de Israel, que o servo dele estava indo lá para ser curado. Só que ele não estava procurando o rei, ele estava procurando quem? Aquele que era conhecido, o profeta Eliseu. Homem de Deus, diz aqui, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito, e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por lá se aderrar, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agiria a Lácia, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Ele ficou indignado. Mas eu vou ler um pouco mais aqui para vocês entenderem. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta se houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizer-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Uma situação muito interessante aqui, gente. E são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Algumas divergências, não é? Dentro de quê? De algumas conversações que se ouvem, não é? O rei de Israel ficou da maneira que ficou, o profeta soube, e ali, o que aconteceu? O profeta foi e já disse: pode deixar ele vir a mim, ele vai saber que aqui tem o quê? Profeta em Israel. Canto de mistério. Deixa ele vir. Naamã, por ser alguém renomado lá na Síria e ter todo o apoio do seu rei, chegou ali cheio da arrogância, achando porque Selabate, achando ele que por ele ser quem ele era, seria aplaudido, seria recebido de uma maneira diferente. Mas eu quero dizer a você que as coisas de Deus e o operar de Deus é totalmente diferente do que a gente pensa. E foi aí que Naamã se passou, como nós temos nos passado com algumas situações. O Senhor Jesus nos promete, Ele não faz promessas lindas, e a gente começa a devanear dentro do quê? Dos nossos pensamentos, dentro do quê? Das nossas vontades. Assim como Naamã se passou, achando que tão somente o profeta iria ali e tocaria na sua enfermidade, canto de mistério, e o curaria. Nós temos nos passado também com coisas que Deus tem falado, e que achamos que o Senhor vai fazer do nosso jeito, mas Ele não vai fazer do nosso jeito, Ele vai fazer do jeito dEle, ao Malácia, no tempo dEle. É a maneira que Deus quiser operar o milagre, é assim que Ele irá efetuar todas as coisas. Nós não estamos aqui para ordenar ao Senhor como Ele tem que fazer. Nós não estamos aqui para dizer a Deus que tem que ser do jeito que eu quero, que você quer. Mas nós temos que ter a consciência que antes de sermos filhos, somos servos. E o servo está para atender o que o seu Senhor assim ordenar. E ali, Naamã, ele não estava falando com qualquer um. Naamã estava falando com o profeta do Senhor. É interessante também que o que fez Naamã chegar até ali, a Israel. Se a Síria e Israel eram inimigos ferrenhos,
a fé, a vontade daquele homem de se livrar daquela lepra, que o levou a confiar em uma simples menininha que trabalhava ali na sua casa, para sua esposa. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se, você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.